Boa noite, meu povo, boa noite, que saudade de estar aqui com vocês toda semana no nosso encontro, na nossa aula, porque bater um papo aqui é muito bom, é incrível, cada semana a gente aprende algo novo, cada semana eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, eu tenho certeza que a troca aqui é maravilhosa. Eu já estava sentindo falta de estar aqui com vocês. E se você está assistindo a essa aula no meu IGTV, passa aí uns 5 minutinhos, porque eu vou receber todo mundo que está entrando comigo ao vivo aqui. E para que nós possamos começar a falar, né, do nosso tema, do nosso assunto dessa noite. Eu quero dar boa noite para a Natália, para a Wirna, para a Nath. Quero dar boa noite para a Silvinha. Boa noite, meninas. Que saudade de falar com vocês, que saudade de estar aqui, de nós nos encontrarmos nessa quinta-feira para falarmos um pouco mais sobre a maternidade, sobre os nossos filhos, sobre os desafios que nós temos vivido. E eu tenho certeza que a cada semana a gente aprende algo aí para colocar em prática, a gente começa a nos questionar, né? A se perguntar, será? O que eu posso fazer diferente? O que dá para mudar? É sempre bom nós conversarmos. Que tal nós mandarmos um direct convidando mais pessoas para vir para essa live? A gente clica aqui, ó, no aviãozinho que tem no cantinho da tela do celular. Tem um aviãozinho aí. E aí você vai mandar para as pessoas virem assistir. Para as pessoas que te seguem, né? Que tal você mandar aí para umas 5 amigas, para elas virem para cá e participar da live. Quem tá aqui pela primeira vez, coloca aí eu no chat. Primeira vez que você tá aqui ou não? Já estava aqui outras vezes. Oi, Ive, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Corrales. Não sei se é assim que eu acerto o seu nome. Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira para falarmos. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso estilo parental. Vocês sabem o que é estilo parental? Já pensaram sobre isso? Eu quero que vocês conversem comigo essa noite. Vou fazer umas perguntas, quero que você esteja aí no chat preparada. Boa noite, Mili. Tudo bem? Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Estamos começando a nossa live. Eu já estava com saudade de estar aqui com vocês. Nós passamos esse mês de agosto, né, sem fazer live. Acho que vocês estavam me acompanhando lá nos stories. Estava compartilhando com vocês o desafio que eu estava vivendo aqui com a rotina da Ana. E aí eu quis fazer alguns ajustes. E então eu não fiz live esse mês de agosto. Mas a partir de agora estamos de volta. Oi, Cleo, tudo bem? Boa noite, saudade de vocês, meninas. Já mandaram aí no direct? Já mandaram aí para mais pessoas? Para suas amigas? Só mandar no direct para elas virem para cá. Eu já mandei. Bom, eu tava com saudade e espero que vocês também estejam sentindo falta das nossas conversas. E hoje, o que eu quero conversar aqui com vocês? Hoje eu coloquei o título aí, por que eu devo me preocupar com o meu estilo parental? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram sobre o estilo parental de vocês? Mas Simone, o que é um estilo parental? O estilo parental é a maneira como eu, mãe, você, mãe, pai, é a maneira como nós vamos conduzir a educação dos nossos filhos. Nós temos um estilo. Você pode não ter consciência de qual é o seu estilo parental,
Mas cada um de nós tem um estilo parental. Eu tenho um estilo, você tem outro estilo. Cada um vai ter um estilo parental, baseado nas vivências, baseado no que foi feito com a gente. Então, muitas vezes nós estamos só reproduzindo, sem termos consciência do que significa isso. Então, é importante nós pensarmos qual é o meu estilo parental. Por que, Simone, que é importante? Porque o meu estilo parental vai determinar o que eu tenho ensinado aos meus filhos. Vai determinar o adulto que o meu filho vai ser amanhã. Porque cada estilo parental vai trazer características que desenvolvem habilidades de vida nas crianças. E o que a gente deve se perguntar? Qual habilidade de vida eu quero desenvolver nos meus filhos? Qual habilidade? Eu quero filhos disciplinados, responsáveis, cooperativos, seguros, que saibam tomar decisões, que sejam um adulto emocionalmente equilibrado. Eu quero que o meu filho seja um adulto que saiba dizer não a hora que tem que dizer não, que saiba dizer sim a hora que tem que dizer sim. Todos nós queremos isso. Mas o adulto de amanhã é o resultado da criança de hoje. O adulto de amanhã é o resultado da maneira como eu e você lidamos com a nossa criança hoje. Então, nós temos que nos perguntar: qual é o meu estilo parental? O que significa isso a longo prazo para os meus filhos? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando com essa educação que eu estou dando aos meus filhos? Porque quando a gente não tem consciência disso, a gente não tem a oportunidade de escolher. A gente simplesmente vai no ritmo da vida. E ir no ritmo da vida acaba não nos dando a chance de mudar o que a gente precisa mudar. Então, nós precisamos sim pensar qual é o meu estilo parental. Nós precisamos sim pensar para que caminho eu tenho conduzido a educação dos meus filhos. Porque quando a gente tá grávida, né? Quando a gente vai ter um bebê, nós nos preocupamos com o quarto, nós nos preocupamos com o nome, nós nos preocupamos se vai ser menino, se vai ser menina, nós nos preocupamos com o enxoval, nós nos preocupamos com as roupinhas, nós nos preocupamos com tanta coisa. Mas nós não nos preocupamos, ou pelo menos nunca nos disseram. Se alguém disse isso pra você, coloca aí no chat. Eu sabia. Que eu e você, que nós tínhamos que nos preocupar. Qual era o nosso estilo parental? O que eu tô ensinando todos os dias para os meus filhos? A hora que eu corrijo, a hora que eu disciplino, a hora que eu vou demonstrar um comportamento inadequado, entre aspas, né? Então, porque muitos dos comportamentos que nós julgamos inadequados, simplesmente os nossos filhos estão tentando ser crianças, né? E a gente está tentando reprimir. Mas isso é um assunto para outra live. O que eu quero falar hoje é sobre o nosso estilo parental. Qual é a maneira que eu ensino, qual é a maneira que eu estabeleço regras com os meus filhos? Eu só estou reproduzindo o que fizeram comigo? Será que eu tenho consciência disso? Será que eu estou no polo oposto da educação que eu recebi? Porque se nós tivermos uma educação muito autoritária, controladora, nós tendemos a ser pais ou permissivos, porque a gente fala assim: eu não quero fazer com meu filho o que fizeram comigo. Eu não quero dar educação para o meu filho igual os meus pais me deram. A depender do nível de controle, de repreensão, sabe? Aqueles que apanharam muito, aqueles que foram muito castigados, às vezes vão para o lado oposto e falam: eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero ser assim para os meus filhos. Então se tornam pais permissivos. E existem aqueles que mantêm, né? Que fala assim, quer dizer, nem pensa sobre isso, só segue o fluxo, reproduz, faz o que fizeram com a gente. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Somente quando a gente dá de encontro com o conhecimento, somente quando a gente tem acesso a essa informação, que a nossa mente se abre
E aí a gente tem a oportunidade de nos perguntar, e agora? Qual é o meu estilo parental? Vamos pensar sobre isso hoje? Fala aqui pra mim no chat. Você já pensou sobre o seu estilo parental? Você já ouviu falar sobre isso? Já se perguntou? Qual é o meu estilo parental? O que isso significa a longo prazo na vida do meu filho, da minha filha? Você já se perguntou isso? Quem já se perguntou sim ou não? Fala não, sim. Quem durante a nossa vida da maternidade já se perguntou qual é o seu estilo parental e o que isso significa a longo prazo na vida dos nossos filhos? Alguém aqui já se perguntou isso? Quero dar boa noite para quem eu não dei, que está aí comigo. Boa noite, se você que chegou depois. Estou muito feliz em estar aqui, quero te dar boas-vindas. A Natália disse que depois que começou a te acompanhar por aqui é que eu comecei a pensar sobre isso. Até que a gente encontra essa informação, Natália, a gente realmente fica alheio, né, a isso. E que bom que você começou a ouvir falar sobre isso aqui comigo, fico feliz. A Ana Paula também disse que não, nunca pensou. Quem mais? Vocês já pensaram sobre estilo parental? Sabe qual é o seu estilo parental? Nunca me perguntei, na verdade nem sabia que existia. É verdade, viu, Ive? Para a maioria de nós, isso é novidade. Para mim também foi novidade quando eu me deparei com essa informação, tá? É bem isso mesmo, a gente nem sabe que isso existe, né? Sim, depois que eu ouvi você falar, fiquei pensando o que será isso. Nunca tinha me perguntado. Camila também não. A UDI também não, nunca tinha se perguntado. A Mili só fiquei pensando o que será isso. Gente, que bom que vocês ouviram falar aqui comigo. Sinal que a minha mensagem tá chegando para vocês. Então, bora lá. Olha só, nós temos que pensar no nosso estilo parental. Porque isso vai determinar várias coisas nos nossos filhos. Vai determinar o adolescente de amanhã. Vai determinar o adulto de amanhã. Tudo, gente, tudo. Olha, grava isso. Se você grava isso na sua cabeça. Tudo o que nós fazemos com os nossos filhos, nós estamos ensinando princípios. Não é fazer por fazer. Não é só uma coisinha aqui. Os nossos filhos estão aprendendo princípios. Eles estão aprendendo lições para a vida. O que eles aprenderem conosco aqui na primeira infância, no primeiro setênio, que vai até os 7 anos, vai determinar muita coisa do resto da vida deles. Então, muito do que nós somos hoje, muito do que eu e você somos, já com 20, 25, 30, 35 anos, muito, eu diria que praticamente tudo do que nós somos foi determinado lá na nossa infância, baseado no que fizeram conosco, na maneira como nos ensinaram, na maneira como conduziram os desafios conosco. Então nós temos que nos perguntar qual é o meu estilo parental e o que isso significa a longo prazo, porque isso vai nos dar a oportunidade de escolher. Porque enquanto você não tem acesso a essa informação, você não escolhe, você vai no ritmo da vida. E nós precisamos escolher para decidir se nós queremos ou não mudar. Então, eu quero falar para vocês sobre 3 estilos parentais que prevalecem, né? Ou o mais comum. E no final eu vou falar para vocês sobre qual a solução que nós temos disso tudo. Então fica aqui comigo até o final. E já anota na agenda para você vir semana que vem, nós vamos falar sobre a abordagem positiva, né? Sobre essa educação consciente, que é a que traz resultados incríveis no nosso dia a dia e na vida dos nossos filhos. Então hoje você vai aprender sobre o autoritarismo, permissividade e a negligência. Vai pensando aí qual é o seu estilo, qual é a característica que você se identifica, tá? E uma coisa importante, eu sei que vai bater a culpa, eu sei que vai bater aquele negócio, meu Deus, não acredito que eu faço isso, não acredito que eu sou assim, vai bater a culpa, mas olha só, faz parte do processo de tomada de consciência. Então, primeiro a gente toma consciência, aí a gente se culpa.
Aí a gente fala, não acredito, eu sou um monstro. Na verdade, a gente tem que se auto-perdoar e ter compaixão da gente. Até aqui você não sabia disso. Até um dia atrás, até um tempo atrás, eu não sabia disso. E o dia que eu me deparei com isso, a gente se sente culpado. Mas vamos pegar a culpa e transformar ela em combustível para a gente continuar adquirindo conhecimento. Para a gente continuar buscando isso. Porque nós sempre, eu tenho certeza que eu e você, pai e mãe, sempre estamos querendo dar o melhor para os nossos filhos. Só que a gente se perde no caminho para entender o que é o melhor. Algumas coisas que nós aprendemos sobre dar o melhor para os filhos não é bem assim. Estamos com alguns conceitos equivocados, mas a gente só vai aprender isso ao longo do processo. Então vamos lá. Será que você tem o estilo parental autoritário? Será que o seu estilo parental é o autoritarismo? O meu era o autoritarismo. O autoritarismo, ele traz um controle excessivo, é inflexível. O adulto sempre está no controle absoluto. Sabe aquelas frases comuns no autoritarismo? Vê se você fala ela por aí para você se identificar. Você vai fazer porque eu mando. Você só tem que me obedecer. Você não sabe de nada, criança. Menino, você não sabe de nada. Aqui quem manda sou eu. Você ainda não tem querer. Quando você crescer, você decide. Porque enquanto você está aqui, debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Essas são as frases comuns no estilo parental autoritário. Por quê? O que está por trás dessa frase? O que está por trás disso? A crença de que a criança é inferior, a criança ela não tem opinião, ela não sabe de nada, eu preciso escolher tudo dela, eu preciso mandar nela, eu não tenho a escuta ativa, porque eu acho que eu nunca posso parar para ouvir minha criança, porque eu acho que ouvir a minha criança vai me fazer uma mãe permissiva, e o que a gente aprendeu é que os nossos filhos precisam ser adultos direito, precisam ser comportados, precisam ser obedientes. Quem tá se identificando aí? A Nâmbia disse, tenho esse, certeza. A Geisa, eu toda. Ô, Geisa, eu também. Eu toda. Vai fazer isso agora porque eu estou mandando. Ah, porque eu estou mandando e você obedece e pronto. Gente, é uma comunicação violenta. É uma comunicação violenta. A criança, ela não obedece porque entende a gente. Ela obedece porque sente medo. Porque a criança se sente ameaçada. Porque quem de nós não se sentiria ameaçado por uma pessoa maior que a gente, lá em cima, grandão, falando de cima, e dizer, você vai me obedecer e pronto? Qual de nós não se sentiria ameaçado? Ela é uma educação muito pautada no grito, na palmada. Se você não obedece, você apanha. Se você não comer toda a comida, não vai assistir TV. Se você não me obedecer, você não vai assistir o seu desenho favorito. Então, o estilo parental do autoritarismo muito baseado no grito, na palmada, no castigo. O adulto é o centro das ordens e as crianças não têm opinião. Elas simplesmente precisam ouvir e obedecer sem dar um pio. Eu não quero, mas faz sem querer mesmo. Isso, exatamente. Eu não quero, mãe, mas vai fazer sem querer mesmo. Gente, Deixa eu trazer uma cena adulta aqui pra gente conseguir entender. Imagine o seu marido chegar pra você e falar assim: olha só, se você não lavar essa louça todinha, amanhã você não vai sair de casa. Ou então ele chega pra gente e fala assim: se você não arrumar a casa todinha direito, do jeito que eu quero,
Você não vai assistir o filme, você não vai sair com a amiga, você vai ficar em casa. Porque aqui quem manda sou eu e você me obedece. Quem ficaria confortável com essa situação? Ah, Simone, mas é diferente adulto da criança. Gente, aonde foi que a gente aprendeu? Às vezes eu me pergunto assim, quem foi que disse na humanidade? Quem foi que ensinou a gente que criança não tem sentimento? Quem foi que disse que a gente podia falar o que quiser para uma criança e ela não vai sentir, ela não vai se sentir magoada, ela não vai se sentir sozinha, ela não vai se sentir abandonada? Quem foi que disse pra gente que criança não tem sentimento? Eu já me perguntei isso, sabia? Porque isso é tão forte dentro da gente que se você parar pra observar, a gente não fala com o adulto do jeito que a gente fala com a criança. A gente não fala. A gente não usa o mesmo tom de voz. A gente não usa o mesmo comando. É ou não é? Me fala aí, vocês que estão me ouvindo. Me fala pra ver se faz sentido ou não. Se isso é só na minha cabeça. Sabe? Mas, Simone, qual é a consequência, então, da educação autoritária? Imagina isso na época dos nossos pais, quando eles eram crianças. Tudo era motivo de apanhar. Meu Deus, sim, Ive, sim. Se nós já fomos tratados assim, se nós tratamos os nossos filhos assim, realmente, na época dos nossos pais, foi bem pior. Foi bem pior. Nossos pais já foram muito melhores. Não sei se eu uso essa palavra melhores, porque não tem melhor. Eu acho que nós temos a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que os nossos pais não tiveram. Então é por isso que a gente não precisa ficar reproduzindo comportamento sem a gente parar para pensar. Só que a gente só vai pensar sobre isso quando a gente se permitir. Quando você se permitir estar aqui me ouvindo. Quando você se permitir estar aqui entendendo. Quando você começar a buscar outros conhecimentos, estudar, ler. Aí a nossa mente se abre. Porque, gente, pra mim era tão natural e era tão automático falar isso com a criança. O que tem de mais? É uma coisa que a gente não para pra perceber, sabe? É tão natural. Depois que a minha consciência foi se abrindo, é que eu fui entender. Eu parei e falei assim, gente, nós tratamos muito mal as crianças. Gente, falar pra criança ficar sozinha no quarto chorando e dizer pra ela assim, quando você parar de chorar, eu venho falar com você. Sabe? Eu penso naquela amiga que a gente vai desabafar e fala e desabafa, e chora, sei lá, conta que cometeu um erro e aí aquela amiga vira pra gente e fala assim, nossa, que ridículo isso que você fez, que absurdo. Como que você faz um negócio desse? Quantas vezes eu já te disse pra você não fazer isso? E aí você faz de novo, agora você fica aí chorando sozinha. Quando você melhorar, eu venho falar com você. Porque, gente, a gente fala isso com as crianças. Acontece alguma coisa, sei lá, fala uma cena aí, sei lá, derruba um negócio no sofá, vira o copo, bate e quebra uma coisa nossa, não sei. Não quer fazer a tarefa. Quantas vezes eu vou ter que repetir pra você? Quantas vezes eu já te falei pra você não fazer isso? Você é o quê? Um tapado que não tá ouvindo, não tá prestando atenção? Você me obedece e pronto. Sabe? Traz isso pro nosso nível. Traz isso pra alguém falando pra você. A gente sente um lixo quando alguém não ouve o que a gente tá sentindo. E as crianças são assim, gente. Mas sabe o que torna elas mais frágil ainda do que nós? Elas não têm maturidade emocional. As crianças não sabem lidar com o emocional.
Na verdade, nós não sabemos, né? Porque a gente não aprendeu. Mas a criança é imatura emocionalmente. Então, o que a gente fala e o que a gente faz tem muito mais impacto sobre ela. E nós estamos o tempo inteiro marcando elas com isso. E a gente tem que parar para pensar sobre isso. E tá tudo bem, você que disse aí que a mãe é autoritária. Eu também era mãe autoritária. Na verdade, a mãe autoritária ainda tá dentro de mim. Todos os dias eu tenho que colocar ela no lugar dela, eu tenho que trazer a consciência, porque sair do automático é um processo, porque tudo isso está enraizado dentro da gente. Depois de você me ouvir falar isso, você vai ver que você vai presenciar algumas cenas e você vai começar a se incomodar, porque você vai perceber a criança. Porque até eu me deparar com isso, eu não tinha consciência de que eu não percebia a criança. A gente não percebe a criança. Parece que foi criado na nossa mente que a criança é um ser do mal, sei lá, que vai te dominar, que ela vai fazer você fazer um monte de coisa e você tem que se proteger dessa criança. Gente, aonde foi construído isso na nossa cabeça? A criança, ela precisa da gente. Ela é imatura emocionalmente. Ela tem medo das circunstâncias da vida. Ela tem medo das circunstâncias da vida. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. A única pessoa que ela tem de referência somos nós. Eu achei que eu ia chorar. A única referência que a criança tem somos nós. Só que quando elas erram, quando elas estão tentando aprender, a gente vai lá e reprime elas. A gente vai lá e causa dor. A gente vai lá e envergonha a criança. E eu sei que não é porque a gente quer. Eu sei que não é porque você não ama o seu filho. Porque em mim também nunca faltou amor pelos meus filhos. Porque em mim também nunca faltou o desejo dos meus filhos serem grandes pessoas. Serem pessoas responsáveis. Mas o que faltava em mim era o conhecimento para entender que uma crise de birra, a criança está descontrolada emocionalmente, ela precisa de mim para se acalmar, porque ela não tem a parte do cérebro responsável para se acalmar, sabe? Nos falta o conhecimento para entender que os erros é uma oportunidade de aprendizagem. Como que a gente aprende sem errar? Como que a gente aprende no trabalho, na faculdade? Como que a gente aprende sem errar? E as crianças erram porque estão aprendendo. Entendeu? Mas ensinaram pra gente que criança não tem querer. Que criança não sabe de nada. Que se você deixar, eles vão mandar em você. Sabe? Essas coisas enraizadas na nossa cabeça nos atrapalham. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Muito forte, porque a gente vive isso e esquece que precisamos acolher e dar carinho. Sim, e dar carinho, Natália, não é ser permissivo. Dar carinho, dar amparo, não é fazer o que a criança quer. Gente, não é deixar a criança sem limite. Porque dar limite a uma criança é uma prova de amor. A criança precisa se sentir segura, ela precisa de um adulto que dê limite a ela. Mas dar limite sem humilhação, sem vergonha, sem ela se sentir sozinha, sem ela se sentir abandonada emocionalmente, sabe? É possível, mas como que é possível? É possível se eu hoje adquirir conhecimento, se hoje eu me abrir para entender isso, se hoje eu romper com esses padrões que foram enraizados na gente, sabe? Chora e faz espectadores chorar também. Isso aí, Fabi. Estamos juntas no caminho. Desculpa, gente. Eu nem achei que eu ia chorar.
Vamos voltar aqui pro estilo autoritário, né? Sim, Simone, mas o que acontece com a criança que ela é educada sobre o estilo autoritário? Vão pensando aí se vocês se identificam com essas características ou se você conhece um adulto, né, com essas características. Crianças que estão sobre a educação autoritária crescem e se tornam um adulto, manifesta já lá na adolescência e leva isso para a vida adulta. Não consegue tomar decisões, tem medo de tomar decisão. Por quê? Porque lá na infância, quando queria escolher uma coisa, a gente fala pra ela, você não tem querer, você não sabe de nada. Aí eu passo a vida dizendo pro meu filho que ele não tem querer, não sabe de nada. E aí ele se torna um adolescente, eu quero que ele escolha a faculdade, eu quero que ele comece a trabalhar. Aí o adolescente tá lá, jogado no sofá o dia inteiro, e você fala, meu filho, toma uma atitude na vida. Mas eu passei a infância dele toda dizendo que ele não sabia de nada, que ele não tinha querer. Como é que na adolescência vai descer uma luz sobre ele e vai dizer, agora você sabe o que você quer, agora você vai ser decidido, agora você vai escolher o seu futuro brilhante? Não vai, gente, não vai. A gente passou a vida toda dizendo que ele não tinha o querer, entendeu? Busca agradar os outros o tempo inteiro para se sentir aceito. Quem conhece alguém assim? Que tá o tempo todo tentando agradar o outro. Porque no fundo, a pessoa nem sabe, mas no fundo, ela tá tentando se sentir aceita. Porque a criança, o que ela mais quer na vida é se sentir aceita e amada pelos pais. E aí, a criança, tudo que a criança faz na educação autoritária, e o pai corrige de forma a gerar medo, né, na criança. Quantas vezes eu já te disse? E isso. Então a criança começa a ter uma busca de querer agradar os pais, porque ela quer se sentir amada, ela começa a se modelar, ela começa a mudar quem ela é para que o pai se agrade dela. Ela começa a mudar quem ela é para se adequar ao comportamento que estão cobrando dela, porque ela quer se sentir amada. E aí é aquele adulto que tá o tempo inteiro tentando agradar os outros, não consegue dizer não, porque dizer não para alguém vai desagradar. Então, no fundo, aquela criança tá dizendo, você precisa ser amada e aceita. E aí você não consegue. Por quê? Porque isso vem da nossa infância. E isso nós estamos fazendo com os nossos filhos. Aprende a mentir para esconder os erros. Chega lá na adolescência, não conta as coisas pro pai. Mente. Por que mente? Porque tem medo de apanhar. Como é que vai contar que fez alguma coisa errada na escola? Gente, quem aqui que não erra? Nós adultos erramos. Tomamos decisões erradas no trabalho. Tomamos decisões erradas com os amigos. Às vezes ferimos alguém. Quem de nós não erra? Aí o adolescente comete erro ou alguém faz alguma coisa com ele na escola, ele nunca vai contar para os pais. Por quê? Porque ele tem medo. Vai que meu pai e minha mãe não gostam. No fundo, dentro dele tem uma criança que tem medo. Porque apanhou, porque ficou de castigo. Sabe? Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Vocês estão pensando aí, faz sentido? Vocês estão se vendo nessa situação? Vocês estão vendo outros adultos nessa situação? Fala pra mim se faz sentido. Crianças educadas no autoritarismo têm baixa autoestima. Gente, eu vou falar só de autoritarismo, não acredito, já é 15 para as 10. Eu digo que 1 hora pra mim aqui no Instagram é pouco. Falta ainda o permissivo, o negligente e a gente concluir. Então eu vou andar mais rápido. Baixa autoestima, a criança sempre se vê como problema, ela nunca acha... A criança nos amam incondicionalmente. Então, ela não acha que, poxa, minha mãe tá irritada, minha mãe tá nervosa, até porque ela não tem maturidade para entender isso. Então, a criança sempre se vê como problema. Ela fala, eu sou uma criança má, eu não devo servir para nada, eu não presto, eu sou ruim, porque ela se vê como o problema. Ela se vê como o problema da casa. Isso já tem estudos que mostram que aumenta o índice de depressão na adolescência, aquela criança que ela cresce achando que ela é o problema da família, da casa. Porque a educação autoritária traz a baixa autoestima.
geram adultos inseguros, eles não têm certeza do que eles pensam. Nunca, numa educação autoritária, a gente estimula a criança a pensar. Por quê? Porque, qual é a frase que a gente mais repete? Você não sabe de nada, quem manda aqui sou eu. Aí a gente fala, quando você crescer, você escolhe. Não vai escolher. Porque lá na infância eu não ensinei ele a pensar, eu não ensinei ele a avaliar, a tomar uma decisão. O que eu sempre disse é que ele não sabe de nada. Eu falo todos os dias para os meus meninos, que amo muito eles. Sim, temos que falar. E mais do que falar, nós temos que demonstrar. Nós temos que ser amor. Porque é difícil as crianças entender o conceito de amor, ele é abstrato. Criança é concreta. Nós precisamos ser amor. E ser amor é no meu jeito de lidar, é no meu jeito de falar, é no meu tom de voz, é como eu lido com o erro. Sabe? Nós ensinamos as crianças a ser manipuladoras. Por quê? Porque ela começa a entender, usando da ameaça, né? Quando eu ofereço uma coisa que a pessoa quer, ela me dá em troca o que eu quero. É aquela história do come todo o jantar para ganhar a sobremesa. Você só vai assistir o seu desenho se você comer a comida toda. Aí a criança aprende a ser manipuladora. Ela fala assim, quando eu quero muito uma coisa, eu tenho que oferecer uma coisa que a pessoa quer, aí eu vou conseguir o meu desejo. Gente, isso é inconsciente, tá? Isso, né? A criança não cresce pensando assim. Isso é gerado um princípio no inconsciente e faz ela agir assim naturalmente. Repressão emocional. A gente fala assim, chora mais, vai, chora. A gente despreza o emocional da criança. Fica aí sozinho que depois eu só vou falar com você quando você parar, quando você parar de gritar, quando você não sei o que, quando não sei o que. E não quer dizer que a gente tem que deixar a criança gritar, ou não é concordar, né? Nem não gritar, que isso é outro assunto também, para outra live. É a maneira como a gente lida com isso. No autoritarismo a gente despreza as emoções das crianças, porque a gente ignora o que elas sentem. Na verdade, a gente nem acha que elas sentem alguma coisa, porque afinal são tudo criança mesmo, criança não sabe de nada, e isso é devastador para a criança. E o permissivo? O permissivo é o amável, mas não tem nenhuma firmeza. É aquele pai, mãe sem limite, sabe? Que a criança pode tudo que ela quiser. Vai dormir a hora que quer, fica até tarde na TV, no videogame. Ai, meu filho, você não quer comer? Tudo bem, filhinho, tudo bem, a mamãe vai fazer outra coisa. Não chora, mamãe compra pra você o brinquedo. Nossa, você quer o brinquedo do amiguinho? Ô, filho, não se preocupa que a mamãe vai comprar pra você. São os pais que se sentem culpados em dizer não pro filho. São os pais permissivos. Vocês já viram pais permissivos? Minha filha está assistindo comigo e falou que é igualzinho que minha mãe fala com a gente. É, gente, é assim. E a gente tem que perdoar. Perdoar não, a gente precisa entender e honrar os nossos pais, que tudo que eles fizeram por nós foi o melhor que eles tinham. Então eles sempre nos deram amor, porque você agora ama o seu filho. E talvez você identificou algumas coisas que você falou, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso. E eu sei que você ama. Então a gente não pode transferir uma culpa para os nossos pais. Eles nos deram o melhor e foi com amor. Não faltou amor, faltou conhecimento para entender isso que eu tô te falando hoje. Então eles não são culpados. Nós precisamos honrá-los e decidir que a partir de agora eu faço diferente. Aí você escolhe fazer diferente. Mas você precisa honrar o que você recebeu até aqui. Não é transferir culpa. Então, esse pai permissivo, a criança decide tudo. O pai não decide nada, porque ele acha que frustrar a criança vai fazer a criança sofrer. Geralmente, pais que tiveram uma educação de muita repreensão, de muito dolorida, são pais permissivos que não querem ver os filhos sofrer. Só que a permissividade também não é boa para as crianças. Porque é o limite que traz segurança. Então, quando a criança está numa educação permissiva, ela não se sente amada. É como se ela pensasse assim, ninguém cuida de mim, eu sou sozinha. E ela não tem maturidade para lidar com essa alta responsabilidade. Então, ela se sente insegura. É como se ela não sentisse que não tem ninguém para cuidar dela. Se sente sozinha tomando decisões para a vida, sabe? E não desenvolve a capacidade de superar as frustrações,
Sabe aquele adolescente, igual a gente tem ouvido muito falar isso, não passou na faculdade, se suicidou, terminou um namoro, se matou, não tem capacidade de lidar com frustrações, porque na infância era o centro de tudo, tinha todas as suas desejos, vontades atendidas, não tinha ninguém que trouxesse limite, segurança. Então é uma criança que cresce mimada, é aquele adulto que espera que todo mundo à sua volta atenda a necessidade dele. Vocês conhecem adulto assim? É uma pessoa que não se realiza nunca, nunca. No fundo, ela não sabe o que quer. Por quê? Porque na infância, ela não foi ensinada a pensar em suas escolhas. Ela nunca teve que pensar na escolha. Ela nunca teve que decidir. Ela nunca teve que decidir sobre o sim e o não. Ela nunca teve que fazer uma escolha. Por quê? A educação permissiva é totalmente sem regras, sem limite. É aquela mãe que fala, ai, mas ele não quer dormir, aí vai dormir meia-noite, 1 hora, sabe? Ai, mas ele só quer comer cachorro quente todo dia. Sim, mãe, mas e aí o que você faz? Não, eu dou o cachorro quente, porque tadinho, né? Ele não pode ficar sem comer. Então, não tem regra, não tem limite. A criança decide tudo que ela quer, do jeito que ela quer. E os pais, no fundo ainda, esperam que a criança vai mudar. Mas no fundo, eles é uma forma de amar, porque eles não querem frustrar a criança. E é devastadora para a criança. É devastadora para a criança. Ela é muito mais nociva para o adulto do que a educação autoritária. A permissividade gera um adulto muito frágil, sabe? Que não vai saber lidar com nenhuma dificuldade da vida, completamente desequilibrado emocionalmente. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos. É isso, você que está aqui. É isso que você quer? Eu sou autoritária e meu marido permissivo. Exatamente. Geralmente é o que acontece nas relações. Quando um tende a ser autoritário, o outro parte. Isso é inconsciente. É no arranjo ali do dia a dia, nas percepções, se a gente não tomar consciência. Um é autoritário, e o outro tenta ser mais permissivo para compensar o que é autoritário. Só quando a gente para pensar sobre isso, toma consciência que a gente ajusta isso, tá? É como se um quisesse compensar o outro. É muito comum acontecer. A maioria das relações é assim. É muito difícil os dois serem iguais, né, no estilo parental. É bem comum isso. E o pai negligente, Simone? É um pai ausente. Uns pais ausentes. Estou falando de pai e mãe. Não assume o papel de educador, não participa de nada, não se interessa por nada da criança, terceirizam tudo. É aquele pai e aquela mãe que quer deixar a criança na escola, na creche de manhã e fala assim, eu queria pegar ele 6 horas, já tomado banho, dormido, porque quando eu chegar em casa eu só quero botar ele na cama. Não se interessa por nada da criança. Não se interessa se vai bem, se não vai bem, se comeu, se não comeu, se dormiu, se não... Esse é o pai ausente. Gente, eu achava que isso não existia. Eu falava... Nossa, né? Que pra mim é tão incomum uma situação dessa. Gente, mas é muito comum o pai negligente, os pais negligentes. Eu tava fazendo um atendimento individual e o relato da história é de um amiguinho em que os pais eram negligentes, né? E nós estávamos tentando achar uma alternativa ali. É aquela criança que sai de casa de manhã e não tem hora para voltar para casa. Às vezes um vizinho, outra pessoa vai lá e fala, olha, seu filho aqui, porque agora os meus vão dormir. Olha, ele estava aqui na rua sozinho, eu vim trazer isso para você. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. E não é criança de rua, não. É criança de prédio, de condomínio, de pessoas que já têm uma condição financeira normal, né? Não é a pessoa de rua, que a gente acha que só o menino de rua que é assim. Não. São vários níveis, né? Aquela criança que passa o dia na sua casa e ninguém vai lá perguntar se comeu, se não comeu, se tá bem, se não tá bem. E o que você fizer com a criança dele tá bom, nem te pergunta também. E é isso. Conheço pais assim, é triste de ver a criança largada. Exatamente, Ive. É a típica criança largada. E existe, gente. E a criança cresce completamente abandonada, né? Então, o pai... Não...
Esse eu acho que todo mundo não tem nem dúvida, né? Do que causa na criança, né? O sentimento de abandono, de rejeição, de tudo isso. E a gente leva isso para as relações e leva para tudo. Percebem como é importante a gente pensar sobre isso? Me falem aí agora. Que horror, né, Ana Paula? Mas é assim, no atendimento que a mãe me relatava era assim, não, o amiguinho, o vizinho vem aqui para casa, chega na hora dos meus filhos dormir, eu devolvo. Às vezes ele vem e diz, tia, eu quero comer, na minha casa não tem almoço. Mas cadê sua mãe? Ah, tá lá, mas ela disse que não vai fazer. Gente, é assim, é de doer o coração. Eu sei que é de doer o coração. Mas existe os pais negligentes. E as crianças crescem abandonadas emocionalmente. Porque um dia disseram pra gente que criança não sabe de nada, não tem querer, não tem sentimento, pode ficar lá sozinha, que a gente pode usar da violência para controlar, porque afinal nós somos superiores. Criança é pequena, criança está abaixo de nós, e onde na verdade nós e as crianças temos o mesmo valor. E mais ainda a criança precisaria da nossa atenção pela imaturidade cerebral e emocional da criança. Nós somos mais evoluídos fisicamente falando, mentalmente falando do que a criança. E a gente trata a criança pior do que o que a gente trata um adulto. Eu quero que durante essa semana você perceba se a maneira como você fala com as crianças, com seu filho, ou a maneira como você vê as pessoas falarem com as crianças, é a mesma maneira que você falaria com um adulto. É aquela história de meu filho quebrou um copo, aí a gente fala, não acredito que você quebrou meu copo, favorito, e eu já falei que não é pra você pegar, e você tem uma mão furada e tal, a gente descarrega sobre a criança. Ou se a gente não é assim tão grosseiro, a gente fala, eu sabia, você é desastrado, tudo que você pega na mão derruba. Olha como a gente fala com a criança. Aí vem uma visita na nossa casa e quebra o mesmo copo. Gente, será que a gente falava a mesma coisa? Será que a visita quebra o copo e aí eu ia dizer, eu não acredito que você quebrou meu copo. Você vem na minha casa, tem a mão furada, porque você segura um copo e derruba e quebra. Gente, a gente falaria assim com a visita? Me diz se a gente falava. A gente falava, tem alguém aí comigo? É bem assim mesmo, tento, mas quando eu vejo já foi. É o nosso automático, Ana Paula. Também, Ana, ainda tô nessa do autoritarismo, mas tô melhorando. Gente, é um degrauzinho de cada vez. É um passo de cada vez. E a gente só muda um hábito reconstruindo crenças. Porque enquanto eu tenho uma crença enraizada na minha cabeça de que criança não sabe de nada, de que criança não tem querer, de que eu mando e você obedece e pronto, ou de que eu não posso dizer não, meu filho tadinho, ele vai sofrer. Então, o nosso comportamento, ele é modelado pelas nossas crenças. É o que eu acredito, é o conhecimento que eu tenho que determina o que eu faço. Entenderam? Então, a gente vai estar no processo e vai ser um pouquinho a cada dia. Às vezes, quando a gente está irritada, nervosa, quando liga o gatilho do descontrole emocional, você vai soltar. Mas mesmo assim, tendo consciência, a gente pode decidir o que vai fazer com isso. Cada dia a gente precisa olhar para a criança e vê-la como um ser que tem sentimento, que vai sentir o que a gente fala. Eles têm vontade, gente. Vocês sabiam que eles têm vontade? Vocês sabiam que às vezes eles têm vontade de comer uma coisa e às vezes não têm?
Será que você, todos os dias, é igualzinha a mesma pessoa? Ou será que tem dia que você tá mais triste, tem dia que você tá mais alegre, tem dia que você tá mais irritada? Por que que a gente cobra das crianças? A gente não aceita que um dia elas não estejam muita vontade de fazer as coisas, aí a gente quer que elas façam as coisas direito. Aí a gente não aceita o dia que ela tá mais irritada. E olha que a gente não assume as nossas responsabilidades. Porque às vezes a criança tá irritada porque ela não tem rotina. Porque a vida é uma bagunça. Porque ela não tem hora para comer, ela não tem hora para dormir. E isso deixa a criança irritada. Isso prejudica o desenvolvimento da criança. Mas isso é assunto para uma outra live. Sabe? Então, aonde nós estamos indo com a educação dos nossos filhos, eu te pergunto, você quer ficar no autoritarismo, na permissividade, na negligência ou não? Você quer mudar? Aonde você tá? Você só vai saber aonde você tá se você tiver acesso a esse conhecimento. Porque até eu me deparar com isso, pra mim eu estava sendo a melhor mãe do mundo. Porque eu tinha que corrigir, porque eu tinha que disciplinar meus filhos, porque eles iam ser adulto obediente, eles iam ser criança obediente, eles iam ser crianças comportadas, eles iam ser crianças que não dão trabalho. E aí? A que custo emocional? A que custo isso? Será que nós estamos emocionalmente próximos dos nossos filhos? Socorro, quero mudar. Ô, Geis, eu entendo esse desespero. Eu entendo. Eu fiquei assim também. Então, comece a pensar aonde você quer estar. Porque a educação, eu tenho falado isso muito nos meus stories. A educação começa com a autoeducação. Somos nós, pais, que precisamos adquirir novos conceitos, sabe? Novas crenças. As nossas crianças continuam sendo crianças, gente. Eles querem brincar, eles querem se divertir. As crianças têm tanto para nos ensinar, porque as crianças curtem a vida como a gente não curte. Como nenhum adulto aproveita. As crianças se conectam ao momento presente, ela se entrega quando tá com você, quando tá com o amiguinho. Ela se entrega aquilo de uma forma que eu e você não conseguimos. Então, de novo, tô chorando. É porque isso é tão forte entender isso. É tão forte entender isso, que quando você se depara com isso, você não consegue ser a mesma pessoa. Tinha dias que eu não sabia o que fazer. Porque eu não queria ser a mesma pessoa. Eu não queria fazer a mesma coisa de antes, mas eu não sabia o que fazer de novo. É por isso que só o conhecimento vai nos dar a oportunidade de mudar. Porque eu precisava saber como que eu ia dar limite com amorosidade, como que eu ia ensinar meus filhos a ter resiliência, a lidar com frustração, a serem disciplinados, a serem cooperativos, mas sem a devastação emocional do autoritarismo, da permissividade, da negligência. Então tinha dia que eu não sabia o que fazer, mas uma coisa eu sabia, que eu não queria fazer mais a mesma coisa que eu estava fazendo. E só conversando, e só a gente discutindo, e só você estando aqui comigo, e só a gente consumindo esse conhecimento novo, é que a gente encontra a possibilidade de mudar. Então eu queria que você olhasse para você e entendesse que sempre existiu amor. Eu sei que sempre existiu amor em você. Mas o que nos faltou foi conhecimento para saber como que nós íamos fazer isso. E eu entendo você, porque eu também estava assim, eu também estive assim. E todos os dias eu continuo crescendo um pouquinho a cada dia. Claro que tem dia que eu erro, claro que tem dia que eu tô nervosa, claro que tem dia que você, quando você vê, você já gritou. Mas até nisso, adquirindo conhecimento,
a gente, entendendo como é a criança, a gente tem a oportunidade de ir lá e corrigir o nosso erro. Mas corrigir o erro, não jogando a culpa para a criança, né? Mas assumindo o que a gente faz. Nosso tempo está acabando. Temos ainda mais uns 5 minutos. Eu quero te falar sobre a nossa próxima live da semana que vem. Hoje eu falei com vocês sobre autoritarismo, permissividade, negligência, que são os mais comuns ou que prevalecem aí há gerações e gerações e gerações. Semana que vem eu vou falar para vocês o que é ser firme e gentil. O que é essa educação consciente? Então, Simone, como que eu faço para dar limite aos meus filhos, para educá-los, mas dar amparo? Eu quero dar amparo, eu quero ser amorosa, eu quero acolher o meu filho. Eu não quero que meu filho cresça com medo de mim. Eu quero que ele conte comigo. Eu quero que ele me conte o que ele está sentindo. Eu quero que ele seja um adolescente que quando tiver um problema na rua, ele venha correndo para casa. E não que ele esconda de casa os problemas e leve para a rua. Sabe? Então, na semana que vem, eu vou te falar sobre como ser firme e gentil. Acabei de chorar demais hoje. Então, semana que vem, eu vou falar sobre isso e eu quero que você esteja aqui. Porque eu sei que você vai se deparar com situações que você não vai saber o que fazer. Porque quando você tem acesso a esse conhecimento, você não quer mais fazer isso, mas você também fica sem alternativa. Então, semana que vem nós vamos falar sobre isso. E eu quero falar com vocês sobre a jornada mãe que eu quero ser. Eu tô preparando a jornada, vai começar dia 30 de setembro e vai até dia 6 de outubro. Vai ser todos os dias à noite, nesse mesmo horário, às 9h10. Vão ser 7 dias de aula, todos os dias. Então, do dia 30 até o dia 6, vão ser 7 dias de aula todos os dias. Então, anota na sua agenda, se prepara para você estar comigo. Vão ser dias transformadores. Eu montei uma jornada para te levar no passo a passo, né? De todas as etapas, para você conseguir ser a mãe que você quer ser. Porque qual é a mãe que nós queremos ser? Ou pai? Eu quero ser uma mãe paciente. Eu quero ser uma mãe que não grita o tempo inteiro com as crianças. Eu quero ser uma mãe que não se sente exausta com a maternidade. Eu quero ser uma mãe que tem tempo para cuidar de si. Eu quero ser uma mãe que tem tempo para cuidar de mim. Eu quero ser uma mãe amorosa. Eu quero ser uma mãe que meus filhos confiem em mim. E pra gente ser isso, a gente precisa de conhecimento. A gente precisa entender o que é a criança, como é que o cérebro dela funciona. A gente precisa entender como que manifesta as emoções deles. A gente precisa entender como que eu demonstro amor pelos meus filhos, sabe? Porque a gente não teve isso. Porque não foi assim que lidaram com a gente. Porque não foi assim que fizeram com a gente. Então a gente não tem registro emocional de fazer isso com os nossos filhos. Então a gente precisa de conhecimento. A gente precisa ter acesso a isso, abrir a nossa cabeça. Porque é a consciência que traz a chave para a mudança. É a consciência. Ai... Conseguimos, né, chegar até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vivo isso, é emocionante. Chega a dar um nó na garganta, a Cal Azevedo disse. Louva a Deus pela sua vida. Obrigado, Carol. Quero muito ser essa mãe. Vamos juntas, Ive. Amo você, sou grata a Deus por tudo que fez comigo. Beijo, Alessandra. Saudade de você. Gente, eu amo estar aqui com vocês, conversando com vocês. Não vou perder semana que vem, quero mais. Passou tão rápido. É verdade, Ana, passou rápido. Tenho muito a mudar. Temos, Ana, todos nós estamos em processo de mudança.
Todos nós estamos nesse processo de transformação. Mas eu tenho certeza que deu show de conhecimento. Obrigada, Ana. Deixa salva. Vou deixar salva. Todo mundo me vê aí chorando. Mas eu vou deixar salva. Não trouxe nem um lencinho, porque eu nem imaginava. Mas é que falar sobre isso, gente, é muito forte. É muito forte. E a gente ainda se depara com algumas pessoas que falam assim: ah, mas eu não morri, eu apanhei muito, mas eu tô vivo, eu tô aqui. Mas se a gente para um pouco para observar a vida, sabe? Os medos, a gente vai ver que tem muito das consequências internas. Tem muito das dores escondidas, sabe? Então, eu sei que a gente tem a melhor intenção do mundo. Mas, continuando bem intencionado, nós precisamos conhecer os nossos filhos. Educar não é fácil. Ana, eu pensava assim, sabe? E a gente tem a impressão que educar não é fácil porque nós nos distanciamos muito da nossa essência e de entender a essência dos nossos filhos. Quando eu comecei a mergulhar nesse conhecimento, a entender muita coisa sobre a criança, sobre nós, sobre a minha criança interior, gente, educar é muito mais fácil do que a gente imagina. É porque ao longo do processo da humanidade, tantas coisas foram sendo introduzidas e nos distanciaram disso, sabe? E hoje a gente precisa de conhecimento para educar. Porque quando nasce um bebê, não nasce uma mãe pronta. E ainda mais esse mundo agitado, corrido, tecnológico, esse mundo que alterou os nossos ciclos, o nosso ciclo da noite, do dia, a gente não respeita mais o movimento natural, sabe? A gente não respeita mais a natureza, no sentido de a natureza tem um ciclo. Aí a gente se distanciou muito disso. E aí educar tá difícil. Só que pode ser mais leve, educar pode ser prazeroso, educar pode ser viver, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que a maioria de nós, e eu também estava nessa fila, é que depois dos filhos a gente deixa de viver. Assim, você não tem mais vida. E aí a gente entra no caminho da anulação, se anula completamente e transfere um peso emocional muito grande pros filhos. Caiu um cisco aí, Lori, também tá chorando? Tira o cisco. Cauã, né? Azevedo, é assim que fala o seu nome? Nos crucificados por conta da romantização da maternidade, mas precisamos melhorar muito e desconstruir. Crucificamos. Tenho muitos traumas da minha infância e replico isso nos meus filhos inconscientemente. É verdade. Tem coisa que a gente fala, eu não vou fazer com os meus filhos e faz igual. Porque até que a gente tome consciência disso, a gente não muda um comportamento. Porque, gente, a gente dá o que tem dentro. Então, se eu não recebi amparo na minha infância emocional, que provavelmente é o caso de todos nós que estamos aqui, por quê? Porque a nossa geração foi educada assim. Então, se nós não recebemos amparo, é difícil a gente dar amparo aos nossos filhos. É difícil a gente acolher o choro. A parte mais difícil para mim foi acolher o choro dos meus filhos. Porque a gente quer que a criança pare de chorar. Para de chorar! Para de chorar! Pelo amor de Deus! Quem não fez isso? Para de chorar! Eu não aguento mais ouvir você chorar. Por que o choro nos incomoda? Porque nós tivemos o nosso choro reprimido. Então, dentro de mim tem uma criança interior ferida. Porque quando chorou, não tinha amparo. Então, eu não consigo dar amparo ao meu filho.
É muito difícil eu dar o que eu não tenho primeiro dentro de mim. Nós somos constituídos de memórias afetivas. Eu só consigo dar aquilo que eu tive. Entenderam? Então, eu vou finalizar, porque já tá acabando nosso tempo, antes que o Instagram derrube a gente. Simone, e agora, o que a gente faz? A gente precisa caminhar junto e a gente precisa de conhecimento. E eu tô aqui para entregar o conhecimento que eu já tenho para vocês. Então eu tô nos stories, eu tô nas lives, eu trago os conteúdos. Tire as suas dúvidas, perguntem, me contem. É essa troca que vai nos ajudar. E hoje eu quero que você saia daqui pensando no seu estilo parental, pensando em como é importante. Eu quero que você saia com essa frase na cabeça assim: eu preciso pensar no meu estilo parental. O que eu tô fazendo hoje? O que vai refletir na vida do meu filho lá na frente? Vamos falar sobre isso. Quando nasce uma mãe, continua existindo uma mulher. Exatamente, Nâmbia. Quando nasce uma mãe, é para continuar existindo uma mulher. Mas a gente aprendeu que mulher tem que dar conta de tudo sozinha. A gente aprendeu que uma boa mãe deixa tudo por amor aos filhos. A gente aprendeu muita coisa que nos leva para o caminho da anulação. E a gente esquece que, apesar de mãe, nós somos mulheres, esposa, nós somos profissionais, nós podemos ter sonhos, projetos. Parece que a gente bota os projetos na gaveta e espera os filhos crescer. Mas quando eles crescerem, não vão precisar da gente? Quer dizer que quando tiver 6, 7 anos, que já não precisar da gente dar banho, dar comida, a gente vai deixar eles e pronto? E aí quando for adolescente também eles não precisam da gente? Quando que vai chegar essa hora dos nossos filhos não precisarem mais? É preciso ter o equilíbrio? Claro que é preciso. Mas a gente se anula completamente. E aí nós mães estamos vazias, nós estamos angustiadas, nós estamos frustradas, porque não queremos ser só mães. Nós queremos também ser outras coisas. Mas disseram pra gente que a gente tinha que ser só mãe. E aí a gente transfere essa frustração para a criança, porque a criança, ela absorve o que a gente sente, não o que a gente fala. A criança absorve o que a gente sente, não o que a gente finge ou faz escondendo o que sente. Porque se eu tô com meu filho o dia inteiro, mas eu tô frustrada, eu tô triste, deprimida, porque eu tô vazia, porque eu não sonho mais, eu não acredito mais nos meus projetos e nada. A criança vai se colocar neste lugar da mãe frustrada, da mãe angustiada, deprimida. É isso que ela vai absorver e é isso que ela vai levar para a vida. Eu tenho falado uma frase, várias frases, né, que eu tenho dito. Mães felizes geram filhos felizes. Mães frustradas geram filhos frustrados. Mães que se anulam geram filhos que vão se anular emocionalmente. Eles são o que a gente sente. Então a gente precisa olhar pra gente. Porque quando nasce uma mãe, a gente continua sendo uma mulher. E uma mulher tem sonho profissional. Uma mulher sai pra tomar café com as amigas. Uma mulher assiste filme e come pipoca sentada no sofá. Uma mulher pode ler um livro. Uma mulher pode estudar. E a maternidade não precisa ser assim, tão pesada. Ela era pesada para mim. E depois de toda essa transformação, ela pôde ser prazerosa, ela pôde ser engraçada, ela pôde ser leve, ela pôde ser vida de novo, sabe? Então é possível a gente fazer uma maternidade diferente. E eu vou precisar de você
E a gente nós juntas, vamos poder transformar mais e mais pessoas. E isso é lindo. Depois que eu tive filhos, ficou tão difícil pra mim. Eu sei, Carol, mas é porque a gente não aprendeu a nos priorizar. Nós aprendemos também lá na nossa infância que a gente tinha sempre que negar nós mesmos e atender o outro. A gente nega a si mesmo e atende o outro. Por quê? Porque quando uma criança ela não tem vontade, ela não tem querer, ela tem que atender sempre a vontade e o querer do outro. Então eu e você aprendemos que a gente tem que negar as nossas vontades e atender o outro. A gente nega as nossas vontades e atende o outro. Aí a gente tem filho, o que a gente faz? A gente nega as nossas vontades porque acha que tem que atender à vontade somente dos filhos. Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que me dedicar só para eles, eu não posso fazer outra coisa. Se eu fizer outra coisa, eu vou estar abandonando os meus filhos. Meu filho está com 1 ano e 4 meses, ainda não voltei a trabalhar. Sou julgada por querer mudar, me faz tão mal, sofro muito. Eu sei, gente. A gente pode fazer uma live sobre isso, vocês querem? Sobre trabalho, filho, essas crenças aí. Vamos falar sobre isso? Olha só. Muito assunto, né, pra gente conversar. Eu sei como vocês estão se sentindo, meninas, mas não é pra ser assim. Não precisa ser assim. E a maneira como você tá se sentindo, a maneira como você sofre, tá fazendo o seu filho sofrer também. Isso é inconsciente. Você precisa olhar pra você. Você precisa encontrar o equilíbrio. Tá tudo bem se você escolhe, não, eu não quero fazer nada enquanto os meus filhos, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu vou curtir isso aqui. Tá tudo bem, mas quando é pesado, quando eu sofro, eu tô aqui tipo obrigada, porque no fundo não é o que eu queria, mas são as crenças que nos atrapalham. Aí emocionalmente faz mal pra você e pras crianças. Sim, vocês querem? Uhul! A gente sempre se sobrecarrega, porque a gente não aprendeu a nos priorizar. Principalmente a mulherada aí. Nós aprendemos que para ser uma boa mãe, uma boa mulher, a gente tem que sempre atender o outro. Sempre. Gente, me fala aí, conseguiram identificar o seu estilo parental? Conseguiram pensar que é possível mudar, que vale a pena mudar, porque é possível, só você querer. Vale a pena mudar. Conseguiu enxergar qual é o caminho que a gente está levando os nossos filhos. Conseguiu perceber que a gente pode mudar de direção, é possível. Se você conseguiu, eu estou muito feliz por isso. E eu sei que essa semana vocês vão ficar pensando muito sobre isso. Manda pra mim lá no direct, pergunta, manda depoimento. Vai lá onde eu vou publicar, eu vou deixar a live no GTV. Coloca o seu comentário. Diz como foi a live pra você. É muito importante pra mim, gente. Muito importante, porque as pessoas precisam ver pra poder querer vir, sabe? Eu já fico tão feliz em você estar aqui comigo. Então deixa o seu comentário. Olha, foi incrível. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Coloca essas coisas tudo que vocês estão colocando aqui no chat, porque não tem como eu salvar o chat. O chat não salva. Não tem como eu ver, eu acho que eu nem vi todas as mensagens do chat. Coloca pra mim lá. Fico triste sem trabalhar, sem me sentir dependente trabalhando. Eu sei como você se sente. Bora mudar isso, Natália? Bora mudar. Então, deixa o seu comentário, é muito importante pra mim. Semana que vem nós vamos falar sobre como ser firme e gentil e sobre educação respeitosa. Então, já que você identificou o seu estilo parental, semana que vem eu vou te dar a alternativa se você não quer mais continuar nesse caminho. Eu espero vocês. Foi um prazer e uma alegria estar aqui. Mais uma quinta-feira com vocês, tá bom? Beijo. Até semana que vem. Foi incrível. Fique com Deus.